Olá, nós estamos começando o Telejornal NT Sul. Hoje um Telejornal NT Sul temático. Nós vamos falar sobre finanças. Está chegando o fim de ano, tem aqueles custos extras, tanto da virada, das festividades do Natal, do Ano Novo, as contas que chegam logo em sequência. E, infelizmente, a gente tem um cenário de endividamento de boa parte das famílias no nosso país. Então, com muita humildade, nós vamos trazer aqui algumas dicas, orientações, no sentido de ajudar você que nos acompanha nesta conversa sobre esse assunto, sobre investimentos também, como sair do vermelho se a sua família também está atravessando um momento de dificuldade nesse finzinho de 2024. Para me ajudar aqui, estou recebendo no estúdio Leonardo Brendler, gerente do Sicoob de Cachoeira do Sul. Leonardo, bem-vindo ao NT Sul. Obrigado, Daniel. Obrigado a quem nos está assistindo. Prazer enorme em estar falando aqui de um assunto tão importante, né? De um assunto de extrema relevância nesse momento que a gente está chegando no final do ano e uma oportunidade única das pessoas organizarem as suas finanças, algo de extrema importância para todos. Com certeza. Estamos recebendo aqui também Matheus Semensato Amengual, coordenador de investimentos do Sicredi de Cachoeira do Sul. Matheus, muito bem-vindo também aqui ao NT Sul. Prazer enorme estar falando contigo e sobre um assunto tão importante que todos os brasileiros devem, mais cedo ou mais tarde, terão que aprofundar suas finanças e ver seu fluxo de caixa também. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. E olha, quero dizer para você de casa que parte desses assuntos que nós vamos tratar hoje, esses assuntos estão retratados aqui nesta revista, que é a revista Educação Financeira. A revista Educação Financeira foi produzida pelo nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, Antônio Tostes, ele que é especialista em administração de empresas, em contabilidade, autor de 2 livros, O Saldo Extra, que era o nome do programa que ele apresentou por muito tempo aqui na TV Novo Tempo, tratando justamente de finanças familiares, e autor também do livro Finanças da Família, 2 livros que foram editados pela Casa Publicadora Brasileira. Então, se você quiser se aprofundar nos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, peça agora mesmo esta revista, você vai receber gratuitamente em sua casa. O número do WhatsApp para você fazer a solicitação é o código de área 12982444449. E eu quero começar justamente o nosso bate-papo com umas dicas que o Antônio Tostes deixou para a gente. Vou pedir para a produção colocar aqui na nossa tela, que é o seguinte: como a gente está falando aqui sobre contas, dívidas, endividamento das famílias, imagino que o telespectador já está pensando assim, já vão dizer que vou ter que cortar despesas, não vai dar para fazer aquela continha, as comprinhas do fim do ano. Mas eu vou começar com um assunto aqui um pouquinho mais leve, que é sonhos. Quem não gosta de sonhar, né? Olha o que o Antônio Tostes escreveu na página 39 aqui da revista. Projetos e sonhos da família devem ser anotados e cultivados ano a ano. Pergunto para vocês, vocês têm sonhos para a família de vocês? Sim, Daniel. Inclusive, lá na nossa equipe, eu costumo brincar nas nossas reuniões que as pessoas devem ter sonhos, né? E esses sonhos devem ser sonhos que a pessoa consiga conquistar, seja ele pequeno, médio ou grande. A minha avó, muito sábia, me deu uma lição há poucos dias atrás. Ela tem seus 80, 81 anos e ela me disse que uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. É verdade. E tem total a ver esse assunto, né, do que a gente está falando agora. Então as famílias precisam sonhar, né? Aí 2 pontos mais que ele escreve aqui. É bom ter pequenos sonhos no médio prazo, a realização deles servirá de motivação para que os grandes sejam alcançados. Terceiro, as conquistas patrimoniais da família devem ser celebradas, pois nelas há um fortalecimento da visão de médio e longo prazo. Não precisa ser nada caro. Por exemplo, daqui a pouco a família tem um sonho de fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Olha aí que maravilha. Mas aí leva um tempo para conquistar essa etapa, né, para juntar todo o valor. Então, ou daqui a pouco é uma viagem mais longa, mas vai celebrando aos pouquinhos, né, ou conseguiu sair do vermelho, celebra isso, né, para ir cultivando esse hábito justamente de ter um sonho, de ter um horizonte, de ter metas claras para a família, né, Matheus? Perfeito. Eu sempre digo que o investimento é um plantio hoje para uma colheita no futuro. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo uma viagem, comprando um bem, adquirindo algum patrimônio, porém, às vezes a gente não vê o esforço que a pessoa teve e o planejamento financeiro que teve, guardando recurso e tendo
toda essa estrutura e esse pensamento de longo prazo. Então, é algo extremamente importante e quanto antes se programar e guardar recursos, alocar recursos, antes conseguirá conquistar esse sonho desejado. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui uma história bem curtinha, que a gente já contou algum tempo atrás aqui no NT Sul, de uma menina que tem o sonho de ir para Disney, conhecer o Mickey. Olha aí que maravilha. Só que falta um certo tempo ainda para esse sonho ser realizado. E a família toda está reunida aí nesse sonho. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem? E antes de contar essas histórias, eu tomei a liberdade de revelar que esse conteúdo caiu em boas mãos. Eu me considero uma pessoa econômica, controlador de cada centavo gasto ou adquirido, o popular mão de vaca. E essa minha preocupação não é à toa. O levantamento feito pelo Instituto FSB Pesquisa revela que 3 em cada 10 brasileiros têm gastos maiores que a renda. Segundo os dados, ao menos 47% dos brasileiros apontam as finanças pessoais como maior preocupação do momento. E para você que gasta como um herdeiro, a gente traz 2 bons exemplos de como pensar em economizar. Sim, eu resolvi fazer uma poupancinha de férias. Comecei em janeiro de 2023, coloquei aqui R$30 e agora em dezembro, quando eu abri o cofrinho, tinha R$2.340. Além de um valor fixo que eu me dispus a colocar todo mês aqui, né? Qualquer moedinha, aqui para dentro. Gente, é uma sensação muito gostosa, todo mês a gente ter aquele compromisso de colocar moedas, colocar dinheiro no cofrinho, na poupancinha, sabendo que você está construindo um sonho. E também é muito gostoso a gente ter aquela sensação de abrir o cofrinho e ele tá cheio e você contar as moedinhas, contar o dinheiro e depois ter um resultado, uma soma considerável. Para quê? Para realizar um sonho bom, um sonho gostoso. O ideal mesmo é que a gente consiga, né, assim como ela já faz isso, consiga programar dentro da renda da pessoa, né, que tanto por mês vá para esse cofrinho, para uma poupança ou para o que for, né, para uma aplicação financeira, se for o caso, mas para que possa juntar tanto um X por mês, né, então que isso vire quase um boleto a ser pago. Né? Então, esse é um desafio, né? Eu imagino que esse desafio que ela faça, isso que ela faça seja um dos desafios, né? Essas palavras, sonho e viajar, se conectam muito com a Helena, de 8 anos. Ela tem o desejo de conhecer a Disney nos Estados Unidos quando completar 15 anos. Nada de festa, ela quer mesmo é conhecer o Mickey. E esse planejamento começou cedo. Hoje, ela tem R$600 juntados no porquinho, com a ajuda dos pais e dos avós. O custo da viagem e do parque gira em torno dos R$20 mil. Valor ainda distante, mas bem possível de ser realizado com toda essa disciplina. O meu sonho é ir para Disney. Eu queria muito, muito, muito. Os meus pais estão me ajudando a economizar dinheiro faz bastante tempo. Às vezes eu peço um pouquinho de dinheiro para os meus avós, minha família. E todo fim do mês, os meus avós me dão R$50 para me colocar no meu cofrinho. Ok, e tu não abre mão desse valor, por exemplo, para comprar uma boneca, alguma coisa, não. É só para viagem. Sim. O meu porquinho é para ir para Disney. A festa dá para fazer com qualquer idade, não precisa ser de 15. A Disney é que eu queria, assim, ir com 15, porque eu acho que seria mais legal, que daí, quanto mais nova possível, mais legal fica. Pra tu aproveitar, né, todo o parque lá da... Eu nunca fui, né, mas eu sei que lá é bastante grande, né? Sim. Isso. E tu tem muita dúvida ainda sobre, ou tu tá definida que é a Disney que tu quer? Eu tô definida que é a Disney que eu quero. Se a gente deseja algo, a gente trabalha para que esse desejo aconteça, né? Uma viagem, um passeio de final de semana, né? Então, desde pequenininha, a gente ensina ela isso, né? Quer algo, vamos economizar, né? Dar valor pro dinheiro, né? Pro trabalho do pai e da mãe, que traz o sustento e ajuda a realizar, né? Os sonhos da nossa família.
Então, o dinheirinho que ela recebe, então ela sempre foi instigada, né, orientada a economizar para as coisinhas que ela quer, que ela gosta, né? Então, quando ela manifestou esse interesse de ir para Disney, aí não virou um sonho dela, né? Vira um sonho nosso também, né? Que pai, que mãe que não quer um filho realizando um sonho, né? Ela está corretíssima com isso, mas também para ela não deixar de brincar, de fazer o que ela quiser fazer também, né? Claro, sempre tendo em mente esse objetivo para conseguir lá na frente. A gente fica na torcida pela Helena e também agradece o exemplo de como economizar em um ano da colega Lena Caetano. E você aí de casa que assistiu a reportagem, já começou a economizar? Muito bom, e a gente deseja que a Helena possa realizar o sonho dela, né, junto da família, que possa conhecer o Mickey. E não interessa daí se é no porquinho que vai guardar, se vai ser de alguma forma bancária. Então, Matheus, vamos lá, o ano está terminando, quem sabe a família aí que está nos acompanhando hoje não teve um bom ano, não conseguiu formar uma reserva. Como guardar dinheiro em 2025, Matheus? Perfeito, Daniel. Acredito que são 3 caixinhas que a gente tem que estar sempre olhando para elas. A primeira é a caixa do curto prazo, que é as reservas de emergências. O que é a reserva de emergência? A gente precisa ter o custo de vida guardado de 3 a 12 meses do meu custo de vida mensal. Por que de 3 a 12 meses? Vamos supor que a pessoa ela é concursada, ela tem uma renda mais estável. Dificilmente ela vai perder essa renda a qualquer momento. Então, uma pessoa concursada, talvez ali uns 3 meses do custo de vida mensal guardado. Já olhando um caso de um vendedor de sorvete, uma pessoa que tem uma sorveteria, ela precisa ter uma renda mensal guardada de reserva de emergência maior. Por quê? Nós sabemos que a renda é sazonal. Tem meses que ela vai faturar mais, meses que ela vai faturar menos. Então, acho que quem está nos assistindo é muito importante de entender onde que eu me comporto dentro desses 3 a 12 meses do custo de vida mensal que tem que estar guardado, que é a reserva de emergência. Uma dica que eu trago para a reserva de emergência é buscar uma forma de automatizar. Porque quando a gente olha para finanças, tem muita parte que a gente olha do 1 mais 1, que é o exato, é o 2 mais 2, só que os investimentos e as finanças têm muita parte emocional, que é os sentimentos, é os vieses. Então, uma forma que eu dou de dica é buscar na instituição financeira uma forma de programação. Por exemplo, eu recebo o salário lá dia 25 do mês. Eu, Matheus, se eu não aplico, guardo meu dinheiro lá dia 25, acaba que eu gasto todo o meu dinheiro. Então, se eu fizer uma programação para todo dia 25 já aplicar esse valor, eu não vou me autossabotar. Eu vou conseguir guardar esse dinheiro. É uma dica que eu passo para todo mundo que está nos assistindo. Fechei a minha caixinha do curto prazo. Vamos para o segundo passo, que é a caixa do médio prazo, que é os sonhos. Sim. Como a nossa amiga aqui bem trouxe, sonhos de ir para Disney, sonho de fazer uma faculdade, o sonho de adquirir uma casa, adquirir qualquer bem. Aí já vai mais para o período de 1 a 5 anos. Então, eu vou guardar dinheiro com uma finalidade, que é guardar o dinheiro com o pensamento de adquirir aquele bem que fica mais palpável. Que é, inclusive, esse investimento não precisa ser no mesmo local, né? Porque daqui a pouco já pode render um percentual um pouquinho melhor, né? Perfeito. Já pode ir para produtos mais sofisticados. Então, perfeito. É nessa colocação que a gente pode olhar. E a terceira caixinha, que eu já vou trazer junto, que é a caixinha do longo prazo. O que a gente pode olhar? Previdência, que é aposentadoria. É um produto, algo que eu sempre falo, que é algo social, que a gente precisa falar mais. Porque a gente vê a dificuldade das pessoas de conseguir se aposentar, talvez por uma previdência social, uma previdência pública. É uma forma de eu colocar o meu futuro nas minhas próprias mãos. Então, a caixinha de longo prazo colocaria como uma previdência privada também. A gente fecha no curto, no médio e no longo prazo, ter todo um planejamento financeiro. Muito bom. Muito obrigado, Matheus, aí por essas dicas. E olha, é importante que você de casa tenha isso em mente, né? A gente tem os nossos imprevistos. Daqui a pouco uma coisa que acontece ali com o carro, com a moto, com a bicicleta, com o bichinho de estimação, com a saúde. Saúde é uma coisa que é muito cara. Às vezes você não pode ficar dependendo, esperando por um exame, precisa pagar. Então, tendo essa retaguarda, é aquilo que faz a gente dar aquele suspiro de ufa, deu certo. E se a gente não tem, aí é aquele aperto, né? Ô Leonardo, vamos lá, o fim do ano está chegando e tem uma vantagem, pelo menos para aqueles que são CLT, né, que tem a sua carteira assinada, que é o 13º salário.
E aí, como lidar com esse dinheiro? Eu, inclusive, não gosto muito dessa pergunta, porque as pessoas normalmente elas pensam assim, pô, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Mas vamos lá, do ponto de vista técnico, o que é adequado? Posso pegar o meu 13º, comprar presente para quem eu quiser? Tem alguma orientação do que seria mais assertivo, que seria melhor fazer com o 13º? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu separei aqui 4 sugestões para quem está nos assistindo e acredito que vai guiar as pessoas de como fazer a melhor utilização do seu 13º salário. Até mesmo essa dica serve para empresários, porque também nessa época é uma época de maior venda. Então, é possível também, para quem não tem um salário fixo, não é CLT, também tem a possibilidade de estar fazendo seguir esses mesmos passos do que eu vou falar. Então, o primeiro passo, quitar as dívidas, ou pelo menos amortizar uma parte das dívidas que está sendo difícil de honrar, que está pesando no seu orçamento todo mês. Segunda dica, reservar um valor do seu 13º para as despesas de início de ano. IPVA, IPTU, volta às aulas das crianças. Aumento do custo da água, da energia. Aumento do custo da água, etc. Né? Outros custos que também possam existir no início de ano. Terceiro, fazer a reserva de emergência. Separa um valor do 13º para uma possível emergência que possa acontecer. Até mesmo uma emergência nas próprias férias, né? É um pneu que, de repente, estoura na viagem, é o carro que, de repente, tem que fazer uma manutenção de imprevisto. Então, uma reserva de emergência como a terceira dica. E deixa para o último lugar, né? O quarto passo, né, dessas 4 dicas, os presentes de final de ano. Porque aí sim, depois de quitar as dívidas, ou pelo menos amortizar as dívidas principais. Segundo, as despesas de início de ano já estarem reservadas ali com aquele valor. E o terceiro, que é deixar uma reserva de emergência, aí sim eu vou verificar para quem que eu posso fazer agraciar os presentes de final de ano. Então, as pessoas que a gente costuma ver qual é o passo inicial, é os presentes de final de ano, e daí não sobra para o restante. Então, talvez essas 4 dicas possam organizar um pouquinho melhor e a pessoa conseguir usufruir do seu 13º salário, que a pessoa trabalha o ano inteiro para receber o 13º salário, e daí não podemos desperdiçar essa chance de utilizar ele da melhor forma possível. É importante ter isso em mente, né? Porque, vou dar um exemplo aqui que a gente percebe muito. Vira o ano, o que tem de gente tendo que entregar o carro, por exemplo, porque vai começar ali, eu quero virar o ano novo com um carro novo. Aí daqui a pouco não deu conta de pagar a parcela, teve aí um imprevisto. Então é muito triste, porque aí daqui a pouco a pessoa tem que abrir mão de um sonho, ou aquilo que foi legal na virada do ano, de fazer uma boa festa com a família, fazer a confraternização, vira uma dor de cabeça para o ano inteiro, porque tem que lidar com uma conta que tem dificuldade de fechar. Por falar nisso, vamos para a tela, vamos falar um pouquinho mais sobre dívidas então, porque é uma realidade, infelizmente, de muitas famílias no Brasil. Inclusive aqui o Matheus e o Leonardo já estavam me dizendo que esses números já estão um pouquinho piores, inclusive. Esses dados que a gente está trazendo aqui são da FEComércio de São Paulo, eram as informações mais recentes que a gente tinha. 77% das famílias têm alguma dívida, ou seja, um financiamento, uma parcela ali para pagar. 1.450.000 famílias a mais assumiram dívidas nos últimos 2 anos. 29% das famílias têm contas em atraso, ou seja, são famílias que estão inadimplentes, né? E 13% dessas famílias, conforme o levantamento da FEComércio, em 27 capitais, 13% disseram não ter condições ou perspectivas de quitar os débitos. É aquele caso, devo, não nego, pago quando puder. E eu já vou para uma próxima tela, que é o que vai nortear aqui a nossa conversa na sequência. Sobrando dívida e faltando dinheiro. E aí, o que fazer? Você que está em casa, está sobrando dívida aí, sobrando mês, faltando salário. E aí, como resolver? Vamos lá, opção A, ignorar as dívidas e continuar a gastar normalmente, deixa a dívida lá e vamos tocar a vida. Segundo, pedir um empréstimo maior para pagar todas as dívidas de uma vez só.
Terceiro, organizar as contas, cortar despesas e priorizar o pagamento das dívidas mais urgentes. Ou quarto, usar o cartão de crédito para pagar as despesas mensais e adiar o problema. Agora é com os especialistas. Qual que é o melhor caminho numa situação como essa? Perfeito, Daniel. O que a gente precisa olhar primeiro? Nós somos uma empresa, a gente tem um fluxo de caixa de receitas e despesas. Acho que todo mundo vai precisar baixar a lupa e ver as suas finanças. Quanto que eu estou recebendo por mês? Quanto que eu estou gastando? Até trago um exemplo de um associado nosso, que ele dizia, eu não tenho de onde cortar mais despesas. A gente aprofundou no orçamento familiar dele, ele tinha mais de R$600 de streaming, de assinaturas que ele nem utilizava. E às vezes falta essa lupa, esse pente fino nas nossas próprias finanças para ver o que a gente pode cortar de despesa e talvez fazer uma renda extra. Eu acho que o primeiro passo é olhar essa estrutura de fluxo de caixa. Segundo ponto, a gente olha as dívidas. Não vejo que todas as dívidas são ruins. Por exemplo, tem dívidas que são boas, dívidas com taxas baratas, de longo prazo. Olhar muito qual é o tipo de dívida que eu estou fazendo. Muito cuidado com todos que nos assistem. Dívidas com cartão de crédito, que eu não venho conseguindo honrar na data correta, vai gerando aquele juro sobre juro, ele forma a bola de neve ao contrário. Quando a gente fala em juros, os juros ele pode ser bom ou pode ser ruim. Juros de rendimento, ótimo. Juros de dívida, a gente tem que ter uma atenção melhorada ali. Então, atenção, cartão de crédito e também o cheque especial. Cheque especial é uma forma, né, de crédito de curto prazo para usar ali durante poucos dias, pouco tempo, mas não para utilizar durante períodos longos. Estou utilizando cheque especial, não estou conseguindo quitar ele, conversa com a sua instituição e busca alternativas melhores, com prazos maiores, que a parcela se enquadre no seu próprio bolso. E aí, Leonardo, alguma consideração mais? Por exemplo, eu não posso pegar e pagar tudo no cartão de crédito, estou lá com as minhas dívidas, tenho várias dívidas, aí vou passando no cartão, daqui a pouco faço um financiamento maior para quitar essas dívidas, não resolve? Não resolve. Infelizmente, isso é um assunto que demandaria horas de diálogo e, como o Matheus falou, a gente deveria se aprofundar no caso de cada pessoa. Mas uma dica importante é que a pessoa, sim, tenha um momento mensal, isso não somente no final do ano. É importante que a pessoa se organize para que, uma vez por mês, ela faça essa análise das suas finanças pessoais. Não adie isso. Não fique empurrando com a barriga. É importante, é um assunto que, como o Daniel mesmo falou, está na pesquisa, praticamente 80% da população tem dívida. Então, tem mais um dado que não foi exposto ali, 50% dessas famílias que estão com alguma dívida, essas dívidas elas não são pagáveis no curto prazo. O que quer dizer isso? A pessoa não consegue honrar dentro de um ano. Ela vai ter que esticar esse pagamento para mais anos para ela conseguir honrar. E isso nos preocupa, mas também nos abre uma possibilidade de conversar a respeito disso. Acredito que as cooperativas de crédito, né, no qual nós estamos aqui representando duas delas, né, hoje, o Sicob e o Sicredi, a gente acaba tendo essa oportunidade de conversar com as pessoas e realmente ser um consultor da pessoa. Organizar as finanças, não somente no final do ano, mas a gente pode organizar isso no decorrer do ano todo. Não deixa para depois. Essa é a nossa dica que a gente pode estar dando aqui hoje, para que a pessoa use os mecanismos hoje que existem, os produtos financeiros ao seu favor. Exemplo do cartão de crédito. Como que a gente pode usar o cartão de crédito ao nosso favor? Vou te pedir para não contar o segredo ainda. Não? Sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje nós estamos falando aqui então sobre finanças, sobre virada do ano, essas contas extras que a gente tem, endividamento da população e, como mencionei aqui na abertura, com muita humildade, né? Cada família sabe onde o sapato aperta, mas estamos aqui com o Leonardo Brendler, que é gerente do Sicob de Cachoeira do Sul, Matheus Semensato Amengual, coordenador de investimentos do Sicredi também aqui do município, e nós voltamos com eles batendo um papo, falando também sobre o cartão de crédito, né? Amigo ou vilão? Aí depende.
Conto com você logo depois do intervalo, a gente volta já. E já estamos de volta com o NT Sul, hoje falando sobre finanças da família. Estamos chegando nesse período de fim de ano, festas de fim de ano, muitas famílias terminam tendo problema também com as suas dívidas. E eu espero que você não esteja aí endividado, mas se estiver, preste atenção, porque a gente está trazendo hoje aqui também boas dicas para você que está nos acompanhando. Nós temos aqui a presença do Leonardo Brendler, que é gerente do Sicoob de Cachoeira do Sul, e também do Matheus Semensato Amengual, coordenador de investimentos do Sicredi em Cachoeira do Sul. Bom, antes do intervalo, o Leonardo ia começar a falar aqui sobre cartão de crédito, que o cartão tem aí uma dualidade. Tanto ele pode ser uma coisa maravilhosa na vida da família, pode facilitar a vida, mas pode ser também ali aquela faca de dois gumes, pode ser uma tragédia. E aí, como usar o cartão de crédito em favor da família? Essa é a dúvida que muitas pessoas nos perguntam e às vezes a gente chega tarde, porque a dívida já está contraída, né? A dívida já está acontecendo. Mas como utilizar o cartão de crédito a nosso favor? Utilizando de compras parceladas, né, sem juros, em lojas que possibilitam essa modalidade, utilizando para colocar as suas despesas mensais que são possíveis hoje de colocar no cartão de crédito, como assinaturas, né, assinaturas de aplicativos de música, de filmes, né? Então, assinaturas que a pessoa está acostumada e que não existe outra modalidade a não ser através do cartão de crédito. Utilizar o cartão de crédito para algumas despesas mensais, né? Então tem que verificar realmente a necessidade de colocar isso dentro do cartão de crédito, podendo sendo utilizado também na função débito, né? Então algumas opções hoje que muitos substituíram o cartão de débito pelo Pix, né? Que também é uma modalidade que está sendo utilizada de meio de pagamento, mas o cartão de crédito é uma dúvida das pessoas do que colocar e do que não colocar. Então eu deixo essas dicas aí de colocar algumas despesas fixas, como assinaturas, e algumas compras parceladas, né? Fora isso, exige muito planejamento, né? Inclusive as compras parceladas precisam ter planejamento, né? Então é como se você tivesse um carnê de alguma loja, né? Aquela conta vai chegar e você vai ter que pagar. Então, como o Matheus falou antes, quando essa dívida começa a não conseguir honrar, aí a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que entrar e fazer um parcelamento um pouquinho de maior prazo. E eu acho até que vale a pena a gente falar ainda um pouquinho mais sobre a questão do cartão de crédito, porque assim, se perguntar para a maioria da população hoje se a pessoa quer ter mais limite no cartão, provavelmente ela vai dizer que sim. Provavelmente muitos clientes das cooperativas ali, ou associados, já bateram lá na porta de vocês, certamente pedindo um aumento do limite. Pode ser bom, só que assim, é um dinheiro que não é, evidentemente, não é da gente, né? É um limite, é uma conta que a pessoa pode fazer. E além disso, tem a questão de que hoje a gente tem muitas instituições no mercado fornecendo amplamente cartões de toda ordem. E aí daqui a pouco a pessoa tem 3, 4, 5, 6 cartões. E aí, aliás, a minha pergunta é a seguinte: que política hoje, no caso das cooperativas, vocês adotam para aumentar ou não aumentar o limite dos associados? Como é que funciona isso? Hoje, uma prática de mercado, ela gira em torno de 2 a 3 vezes a renda mensal da pessoa. Em algumas exceções, a gente consegue conceder um limite um pouco maior que esse, mas é para compras específicas, que existe algumas necessidades eventuais, mas em média o mercado financeiro, quase todas as instituições financeiras, elas acabam concedendo de 2 a 3 vezes a renda, procurando não se estender muito mais que isso, justamente para evitar o superendividamento e uma coisa que pode estar sendo boa num primeiro momento pode estar se tornando aí uma dor de cabeça no futuro para a pessoa. Perfeita a fala do Léo. E tem outras vantagens também que eu acho que é importante elencar do cartão de crédito, que é os pontos. Várias instituições, estou comprando um cartão de crédito parcelado, vai acumulando pontos, eu posso trocar por produtos, trocar por um aspirador de pó, trocar por um micro-ondas, por alguns utensílios, sim. Posso trocar por
passagem aérea, quem consome bastante, por cashback, que é voltar para a fatura em forma de dinheiro. Então, é uma vantagem do cartão de crédito também a questão dos pontos. Até quem trabalha com cartão de crédito, vale a pena olhar na aba cartões e olhar quantos pontos tem acumulado, se já é possível fazer por alguma dessas trocas que eu elenquei aqui. A grande questão, então, a dica de ouro, vamos dizer assim, seria sempre cuidar para que o valor da parcela, resumidamente, não extrapole aquilo que está dentro do orçamento, né? Acho que esse é o grande ponto. Exatamente. O consumo consciente, vamos dizer assim. O consumo consciente, tanto do cartão de crédito, como o consumo consciente de qualquer compra feita, mesmo que não seja através do cartão de crédito, é importante que esse consumo ele seja de forma racional e não por impulso. É isso aí. Vamos falar um pouquinho mais então sobre planejamento financeiro, valorização do dinheiro, porque cada centavinho ali é suado para todo mundo, com certeza, né? Fruto de trabalho, de horas investidas em muito trabalho. E a gente vai conhecer agora a história de uma família também, de um garotinho que tem o seu sonho desde pequenininho e a família está ajudando desde cedo a que ele possa alcançar o seu objetivo e aprender a valorizar também os seus centavos. Vamos conferir. Eu queria uma pista da cobra, eu fiquei pedindo para a mãe e teve a ideia de fazer o alfajor. Eu vendi para os meus colegas, também vendi para os amigos, parente. Meu dinheiro fez eu comprar pista. E foi assim que o João comprou a pista que ele tanto queria. E eu sempre ia protelando, porque eu sempre achava muito caro. Chegava nas lojas, ai meu Deus, R$300. Hoje eu não vou comprar, outro dia. Aí eu acabava comprando umas bem pequenininhas, que eram 30 e poucos, R$40 mais ou menos. Ele ficava feliz com aquela, mas ele sempre comentava, né, a pista maior, a pista que tivesse um monstro, um bicho, né. E aí teve um dia que ele começou a pedir assim naquele dia, né? Aí eu falei pra ele, ai meu filho, agora não dá, mas quem sabe então a gente faz alguma coisa, né, pra conseguir essa pista. Aí ele disse, não, então vamos fazer alguma coisa pra nós vender, mãe. Daí eu tive a ideia do alfajor, porque é fácil, é uma coisa fácil de vender, gostosa, que todo mundo, né, um valor acessível também. Aí nós fizemos, naquela noite a gente já começou a fazer. Ele tava até com o uniforme do colégio e nós já começamos a fazer. E ele já começou a me ajudar a banhar e no outro dia ele já começou a entregar. Aí eu coloquei no Face e teve um boom assim de pedidos, muitos pedidos. E a gente não venceu até hoje a fazer para todo mundo que pediu. Jennifer conta que teve essa mesma educação na infância, quando com 12 anos ajudava a mãe no salão de beleza e já ganhava o seu dinheirinho. Acho que é importante a gente ensinar para eles o valor das coisas, né? Que não é tão fácil assim, que nada cai do céu, que não é só assim, mãe, eu quero e toma, mãe, eu quero e te dou, né? Então a gente está sempre procurando ensinar para ele isso, né? Até pela função assim de eu trabalhar com vendas e eu sou uma empreendedora, então assim, tem dias que vende e tem dias que não vende, tem dias que entra e tem dias que não entra. Quando você tem dentro da sua casa ali um contexto de o seu filho quer alguma coisa, mostra para ele, ó, se você quer esse carrinho, o pai vai ter que trabalhar X horas para conquistar esse carrinho. Ou se a gente vender alguma coisa, no caso da mãe, que ela vendeu alfajores ali, a gente vai ter que vender 100, 200 alfajores para você conquistar esse carrinho. Será que isso vale a pena? Porque isso traz uma consciência para a criança do peso, né, que você precisa ter e do esforço que você precisa ter, empregar naquilo para você conquistar isso. Senão ela vai ficar achando que eu peço para o meu pai, eu peço para minha mãe, e aí a coisa acontece, né? As coisas chegam aqui. Elas não sabem o custo do dinheiro. Vamos lá então, tá aí uma boa história, né? Tratando sobre o custo de dinheiro, como as crianças podem começar a aprender desde cedinho. E aí, no caso, a venda de alfajor, né? Para comprar um brinquedo e algo muito bacana. E aí, Matheus, como começar então? Aqui a gente teve um exemplo, porque eu acho que na maioria dos casos a gente fala pouco sobre dinheiro em casa, né? Especialmente desde a infância, muito se delega para a escola. Mas e aí, como ensinar essa questão do planejamento financeiro desde cedinho para a criançada?
A gente fala de dinheiro, parece ser um tabu dentro das residências. Pouco se fala sobre dinheiro, parece até ser proibido. Mas para as crianças principalmente, né, olhando esse vídeo de empreendimento, para os pais, esse recado fica para os pais, como eu posso fazer uma poupança para o meu filho, todo mês alocar um valor para, por exemplo, o meu filho precisa fazer uma faculdade no futuro. Ele vai querer, ele tem um sonho. E a gente usa 3 fatores que eu vou elencar aqui, que eu entendo que é de extrema importância. O primeiro ponto, o aporte mensal. Todo mês colocar um valor, seja R$5, seja 10, seja 20. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem como fazer aportes, depósitos grandes, mas o que é importante é começar o plantio para fazer essa colheita no futuro. Então, se eu puder colocar R$5 para o meu filho ou para mim mesmo, é de extrema importância. Então, o primeiro fator, todo mês colocar dinheiro, seja R$1, 5, 10. Segundo ponto, quando eu estou colocando o recurso, eu estou recebendo uma rentabilidade em troca da instituição que eu estou. Então, é o meu aporte rendendo um juro. E o terceiro ponto, principalmente focado em crianças, que a criança ela tem um horizonte muito longo de tempo para ficar esse dinheiro guardado, que é a cereja desse bolo, que é o longo prazo. Aporte, a rentabilidade e o tempo trabalhando a favor. Se eu chegar, meu filho, com 18 anos, eu vou querer pagar uma faculdade para ele, talvez eu não vá ter todo o recurso para subsidiar. Porém, se eu me programar com 10, 15, 18 anos, com certeza eu vou dispor de um dinheiro bem menor aportado, porque esses 3 fatores vão trabalhar por mim. Então, acredito que a grande dica é começar hoje e deixar o tempo nos ajudar. Tá certo. E daqui a pouquinho nós vamos falar também um pouquinho mais sobre produtos, né? Ou seja, onde aplicar esse dinheirinho, né? Onde que está rendendo hoje? Será que é negócio deixar hoje na poupança? Deixa parado na conta? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, Leonardo, vamos falar aqui um pouco sobre esse caso que a gente viu, que é essa coisa da criança também aprender a empreender. Nós falamos bastante aqui sobre cortes de gastos, né? Por exemplo, tem que fazer caber as suas contas, né? Dentro do seu orçamento, né? Adequar aquilo que você ganha. Mas aí, às vezes, para aquilo que é o sonho da família, aquele recurso também não está sendo suficiente. Eu sei que é um grande desafio. Quem está nos acompanhando pode pensar assim, mas Daniel, tá mal dando conta, a gente mal está conseguindo pagar a conta aqui, quanto mais fazer um investimento ou sonhar. Mas aí, que caminho que de repente uma família que está nos acompanhando pode encontrar para fazer render um pouquinho mais, para receber um pouquinho mais, para melhorar aí a questão também das entradas, né? Bom, Daniel, o João, com a idade que ele tem ali apresentado no vídeo, já nos ensina bastante que se o dinheiro não está sendo suficiente, a gente pode achar alguma forma de empreender. E às vezes empreender, ele não quer dizer que a gente precise fazer grandes investimentos e montar uma grande empresa. Às vezes ações simples como essa, começando a fazer algo caseiro, pode virar um grande negócio, né? Então começa a partir de uma simples ideia e a pessoa já pode estar conseguindo ter um ganho extra no seu orçamento. Às vezes a gente percebe pessoas fazendo aplicativo, né, de transporte de passageiros, a gente vê pessoas fazendo doce em casa, vendendo o seu pão na sinaleira. A gente vê aqui muitos exemplos de sucesso, inclusive, de pessoas que começaram empreendendo e fazendo o seu ganho extra, né? Então, as possibilidades onde não existe forma como reduzir mais o seu gasto mensal e eu não tenho como aumentar o meu ganho, tenho sim. Empreendendo, fazendo alguma coisa que vai me gerar uma receita ou até mesmo fazendo o dinheiro trabalhar por nós a partir do momento que eu consigo me regrar a fazer um investimento todo mês, a guardar um pouquinho do que eu ganho, que é suado, como a gente bem falou, e guardar todo mês. O exercício de a pessoa começar hoje a guardar independente do valor, às vezes a gente pensa, né? Eu preciso guardar um valor enorme por mês? Não. A gente está falando de pequenos valores. É da cultura de guardar dinheiro que a gente precisa implementar nas nossas famílias. E esse assunto, ele é extremamente importante das pessoas começarem hoje e não deixar para amanhã um assunto de extrema relevância.
Você estava mencionando atividades, né, que as pessoas por vezes podem desempenhar, e o importante é fazer ali o melhor que a pessoa pode, né, entrega com competência, né, tenta estudar um pouquinho sobre aquilo. A gente tem tanta necessidade aqui em Cachoeira na questão, por exemplo, de prestação de serviços em diferentes áreas. Eu tenho certeza, né, que alguém que ingresse agora não vai faltar oportunidade, né, nesse setor de serviços, por exemplo, né, ou que seja, vai fazer o docinho, faça o seu melhor, faça o melhor docinho, tenta fazer com capricho, né, com aquela cozinha bem limpinha, tudo certinho. Tenho certeza que a coisa vai vingar, né? Normalmente as pessoas são premiadas também por aquilo que fazem com amor e com dedicação, né? Exatamente. A persistência também é algo importante de a gente reforçar. Seja no quesito de guardar dinheiro, a persistência é importante, como também no início do seu pequeno negócio. A persistência, às vezes, nos primeiros meses, o negócio ele não vai acontecer da forma como a gente sonha, mas a persistência, insistir naquele sonho, com certeza, somado ao capricho e fazer com amor, com certeza o negócio vai dar certo. É isso aí. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre produtos financeiros? De repente alguém está nos acompanhando e está pensando assim, poxa, mas eu nunca fui muito assim de fazer investimento, sempre deixei ali na poupancinha mesmo. O caminho hoje ainda é poupança? Em que circunstância? Que produtos hoje são mais rentáveis e também são seguros? Que é outra coisa que a pessoa precisa levar em consideração, né? O horizonte, em quanto tempo ela vai precisar daquele dinheiro? Daqui a pouco também faz um investimento que a pessoa cresce ali o olho, olha aqui, ó, tá pagando 15% ou 13%, que maravilha. Só que aí ela precisa num tempo mais curto, e aí pode ser até um prejuízo ou o recurso está lá travado, e aí? Perfeito. O investimento tem que olhar pelo quando eu vou precisar utilizar esse recurso. Acredito que seja o primeiro ponto que deve ser observado. Como o Leonardo comentou, você mesmo comentou, a reserva de emergência, muito foi falado hoje sobre a reserva de emergência. Mas o que eu faço agora? Eu entendi que eu preciso, mas aonde que eu coloco esse dinheiro? Uma dica é colocar a poupança, é um produto mais conhecido no Brasil quando se fala em investimentos, e também a questão de renda fixa. Tem CDB, tem RDC, tem letras de crédito, que são outros produtos que não são tão comentados, mas são produtos que atendem essa necessidade de curto prazo. Médio prazo, sonhos aí de 1 ano até 5 anos. Trago também fundos de investimento. E mais para longo prazo, dá para trazer também a questão, para quem tem um perfil mais arrojado, gosta de se arriscar um pouco mais, que o tempo pode trabalhar mais a favor, existem fundos imobiliários, as ações, ativos de um pouco mais de risco, buscando retornos maiores. O que é importante se atentar hoje em dia é com os charlatões, os oportunistas, quando a gente olha ofertando rentabilidades astronômicas, que nós sabemos que é muito difícil de ser perene, isso no longo prazo. Então, muito cuidado com propostas muito fáceis de rentabilidade alta, porque pode ter uma pegadinha nesse meio do caminho aí. Tem as histórias das pirâmides, né? Que eu acho que isso é bem conhecido da maioria das pessoas. Olha, quase toda semana a gente tem reportagens em emissoras de televisão, em jornais, de pessoas que caíram em golpes. Então esse é um cuidado que realmente as famílias precisam ter, né? Então, por vezes, depositam ali o sonho na mão de alguém que está sendo um oportunista, que garante lá, não, vou te entregar 5% ao mês, vou te entregar X. E aí, no fim, não entrega nada. Ou, às vezes, até pode entregar para um ou para outro no começo, mas depois desmorona. Então, esse é um cuidado que é necessário que as famílias tenham, né? Muito cuidado. Às vezes, é uma reserva de toda a vida, o suor, né, do dia a dia, de anos e anos de trabalho, e às vezes, em questão de poucos dias, vai água abaixo. Então, muito cuidado com os oportunistas que estão por aí. Eu acho que uma dica importante a gente pode deixar para quem está nos assistindo é aquela velha frase de não colocar os ovos na mesma cesta. A gente até pode arriscar, que nem o Matheus falou, existem investimentos em ações, em alguns produtos de maior risco que nos oferecem sim possibilidades de ganhos maiores. Porém, eu não vou colocar toda a minha reserva, que eu demorei quantos anos para constituir ela, para ter ela, eu não vou colocar toda ela num ativo de risco. Então, diversificar
os produtos de investimento, como o Matheus bem falou, citou quase que todos disponíveis hoje no mercado, ou pelo menos os mais conhecidos, é importante que a gente não coloque todos os investimentos na mesma cesta, né? Então, reforçando essa frase, não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Vamos diversificar, olhando para o prazo que eu vou precisar desse dinheiro. E sim, se eu tenho uma reserva de emergência, eu vou deixar ele num ativo que me possibilite resgatar a qualquer momento. Eu não posso colocar num produto que vai me exigir uma carência, que vai me exigir uma trava daquele recurso. Então, consciência, a gente estava falando antes de consumo e também consciência na hora de investir o seu dinheiro. É muito importante. Eu não sei se vocês não chegaram a mencionar aqui Tesouro Direto, que também oferece uma certa rentabilidade. Como que vocês percebem hoje essa questão? Que aí, em outras palavras, é quase como se fosse a pessoa emprestando dinheiro para o governo. Perfeito. Tesouro Direto é um investimento que eu estou emprestando dinheiro para o governo. Aí o governo utiliza esse recurso para usar em infraestrutura, em obras, e ele usa essa captação a favor dele. Existem diversos tipos de Tesouro Direto, que são pré-fixado, que eu já sei a taxa que eu vou receber no momento da contratação, os pós-fixados, que rende sobre o CDI, e os atrelados à inflação. Então, existem diversos tipos de Tesouro Direto, mas como você nos questionou, é um produto que eu estou emprestando dinheiro para o governo. É um título muito conhecido no Brasil também, que a gente não havia comentado anteriormente. Claro. E o Tesouro Direto entra naquela questão que eu falei do período, né? O período é importante a pessoa saber quando que ela vai precisar do dinheiro. Porque se ela investir num Tesouro Direto para 2030, ele tem que saber que ele vai ter que aguardar até esse período, senão ele vai sofrer um pênalti, digamos assim, por estar resgatando o dinheiro antes. Ele pode resgatar antes, porém ele não vai ter o rendimento total do período e assim não vai alcançar o objetivo dele com essa aplicação. Correto, Matheus? Nem toda renda fixa é fixa. Exato. Tem uma se variação, olhar né? marcação a mercado, se eu pegar um tesouro, vencimento 2045 e eu sair antes, eu posso vender a mais, como o Leonardo falou, a mais do que eu comprei, ou posso vender a menos. Exatamente. Então, nem toda renda fixa é fixa. Muita atenção também no produto de investimento. Uma coisa importante aí para a gente fechar essa questão do investimento aqui, para a gente ir para a nossa próxima pauta, né? Nós temos mais uma sonora aqui de uma economista que também vai trazer algumas dicas que vai amarrar a nossa conversa. Como é que o telespectador pode saber qual investimento é, não diria mais rentável, mas mais seguro, acima de tudo, né? O que determina isso? Como é que ele pode olhar, por exemplo, mas eu vou ficar na poupança porque a poupança é realmente mais segura. Ou vou para um CDB, por exemplo, ou para os LCI e LCAs, né? Um mais voltado a financiamento habitacional e outro, no caso, de agricultura. Ou então, não, Tesouro Direto, posso confiar e o governo não vai me dar um calote? Como é que o telespectador pode saber qual recurso é mais seguro? Nós falamos sobre os horizontes de tempo para cada finalidade. O segundo ponto que a gente precisa ver é a análise do perfil do investidor. Cada pessoa carrega algo com ela. Durante toda a vida ela viveu muitas coisas e a minha cabeça pensa diferente da cabeça de outra pessoa. E aí ela responde uma série de perguntas e ela vai ver se ela é conservadora, se ela é moderada, se ela é arrojada. Com esse perfil do investidor, a instituição ela vai conseguir direcionar o melhor portfólio pelo perfil dela. Então, entender quando eu preciso do recurso e também qual o meu perfil de risco e qual o meu apetite, o que eu suporto via meu patrimônio oscilando. Acho que é os dois principais pontos. Eu acredito que uma questão muito importante que vem ao encontro dessa tua pergunta, Daniel, é com relação também à classificação de risco que a instituição financeira que está oferecendo aquela renda fixa, ela tem no mercado. Sim. Hoje existem, né, as empresas que classificam risco, né, inclusive até mesmo do governo. Mas falando da instituição financeira, existem até mesmo dentro dos produtos de renda fixa instituições que ofertam também renda fixa e que elas não têm uma classificação de risco tão boa no mercado. As cooperativas de crédito, elas possuem hoje, posso dizer aqui, por ambas as instituições, que têm uma classificação de risco muito boa no mercado, né, que são classificações de risco
que são consideradas através do uso que a instituição faz desse dinheiro e da segurança que a pessoa tem em investir hoje na instituição financeira. Então a gente vê, às vezes, instituições financeiras oferecendo renda fixa a percentuais muito elevados comparados ao CDI, mas são instituições que não têm uma classificação de risco, né, tão elevada e que podem causar algum prejuízo, eventualmente, para aquela pessoa que está investindo. Reforço, mesmo sendo em renda fixa. Então a gente tem que ter esse cuidado no momento que a gente escolhe a instituição financeira que a gente vai estar colocando o nosso dinheiro. Certo, Matheus? Perfeito. É o famoso risco de crédito. Tem o risco de crédito, que é esse, que eu coloco o dinheiro, talvez a instituição pode vir a não pagar. Então, tanto Sicoob como Sicredi possuem ótimas classificações de risco. Então, instituições extremamente seguras. E não é a própria instituição que está falando, mas são as 3 principais casas de análise de risco. Como o Leonardo comentou, elas avaliam os países e avaliam as instituições. Risco de crédito, que a gente mencionou, risco de mercado, risco de oscilações de preço. Então, existem vários tipos de risco que deve ser avaliado na hora de colocar o dinheiro nos ativos. Resumindo, você que está querendo começar a investir, busque informação. Busque informação, né? Se você já é associado a uma cooperativa, por exemplo, né, que como estão representando aqui o Matheus e o Leonardo, certamente vai ter alguém para auxiliar, né? Isso é algo que é muito importante. Eu, mais uma vez, vou aproveitar para oferecer para você de casa essa revista aqui, que foi escrita pelo nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, a revista Educação Financeira, que é mais uma edição da revista Esperança, que trata justamente sobre investimentos, sobre finanças da família, vai trazer algumas dicas também. Tem inclusive aqui, não se trata nesse caso de investimentos, mas é o seguinte, tem uma planilha na página 57, vamos ver se eu vou acertar a câmera aqui, ó, por categorias de custos aqui, você de casa que, quem sabe, não tem muito assim a dimensão, quanto é que eu estou gastando por mês? Quanto é que está custando aquele X que eu estou comprando todo fim de semana? Tem aqui, então, essa planilha na página 57 para você registrar tintim por tintim o mês inteiro. E aí, no fim do mês, você ter certinho aqui quanto que você gastou para conseguir começar a montar ali a sua planilha. Tem uma série de dicas práticas que são sensacionais. Você pode pedir agora, vai chegar sem custo algum, porque esse material já foi custeado pelos Anjos da Esperança. Então, você pode solicitar agora pelo WhatsApp. Código de área 12 98244 4449. É só você mencionar que você quer a revista Educação Financeira, que você viu aqui no NT Sul, você vai receber um link da Novo Tempo para você preencher os seus dados, o seu endereço, e você receberá, portanto, sem custos, na sua casa. Bom, para fechar aqui o nosso bate-papo, então, sobre investimentos, sobre família, esse ano que já está terminando, vem aí o 2025, a gente tem dicas de uma economista aqui também, para que possamos viver bem, viver em paz com as nossas finanças. Vamos conferir. Moradia, alimentação, segurança, saúde, né? Então, todas essas questões a gente precisa enumerar, né, para começar a criar um orçamento. Segundo, infelizmente, somos um país com muitos endividados. E nessa questão do endividamento, é importante que isso não evolua. Cortar, encerrar, fechar a torneira o quanto antes. Então, para isso, listar também as questões que estão, né, que são dívidas, quais são as dívidas mais antigas, quais são as que têm taxas de juros mais altas e quais são as prioritárias. Às vezes o pessoal está com a conta de luz atrasada, mas a conta de luz é uma coisa essencial, a gente não consegue viver sem energia elétrica. Então, priorizar uma renegociação, por exemplo, dessas dívidas é bem importante. Então, fazer essa primeira coisa, criar um orçamento e, segundo, listar essas dívidas. Até porque dívidas, né, muita gente acha que vai caducar, vai prescrever, mas muitas vezes essas dívidas, elas acabam não te deixando evoluir para realizações de outras, né, de outros sonhos, de outras realizações que tu queira fazer na vida. Então, o orçamento e listar as dívidas são questões importantes. Quando a gente consegue garantir essas questões essenciais, a gente consegue também fazer aquilo que a gente gosta, né? Como, por exemplo, ninguém vai querer deixar de fazer alguma coisa que gosta, ninguém vai querer deixar de consumir alguma coisa que gosta, fazer alguma coisa que gosta, até porque a gente é ser humano, a gente precisa disso. A gente precisa estar bem, precisa da melhor forma possível
dar continuidade. Eu chamo isso de mola propulsora, né? Às vezes sair com os amigos, encontrar os amigos, enfim, são molas propulsoras para a vida, que nem eu chamo, né? Que são importantes para que a gente possa dar continuidade. A vida não é só trabalhar, não é só pagar boleto, né? É isso, a vida não é só pagar boleto. Eu espero que você possa ter em 2025, que já vem aí, quem sabe um ano melhor que 2024, que foi pesado para a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Para o Brasil também, a gente está com um cenário de uma certa inflação, mas, Deus quiser, as coisas vão melhorar e que a gente possa fazer a nossa parte. Bom, nós recebemos hoje aqui no NT Sul Matheus Semensato Amengual, coordenador de investimentos do Sicredi de Cachoeira do Sul. Matheus, obrigado pela presença. Quer falar um pouquinho aí também sobre o trabalho do Sicredi? Obrigado, Daniel. Agradeço o convite, principalmente para falar sobre esse assunto que é de extrema importância, colocar à disposição as equipes do Sicredi, tanto seja para reorganização financeira como para investimentos. O Sicredi dispõe de um portfólio gigantesco de produtos, tanto de investimentos como para organização ou reorganização, e contem com o Sicredi no que precisar também. Maravilha, obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado aqui também ao Leonardo Brendler, que é gerente do Cicobi em Cachoeira do Sul. Leonardo, obrigado. Quer falar também um pouquinho do trabalho de vocês? Obrigado, Daniel. Colocar à disposição de quem está nos assistindo das nossas agências aqui em Cachoeira do Sul, uma localizada aqui pertinho do espaço aqui de vocês, da NT Sul, aqui na 7 de setembro, e o outro espaço nosso é lá na Avenida Brasil, pertinho lá do Hotel União. Então, nossas equipes estão à disposição de vocês para conseguir auxiliar tanto na parte de finanças, como a conquistar algum sonho. Então, a gente deixa à disposição e é um prazer enorme estar falando aqui para tantas pessoas. E muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição para poder contribuir um pouquinho do que a gente sabe está passando para as pessoas. Maravilha, muito obrigado pela tua presença também. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, especialmente no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!